Você já se perguntou por que um post mix tem 19 litros e não 20? A resposta é muito simples. Na verdade, ele não tem 19 litros, ele tem 5 galões. E é sobre isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo agora. Um pouco sobre a conversão do sistema de unidades internacional para o sistema americano de unidades. Vamos lá? Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, que é o Daniel Ginslaken. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a conversão aí das principais unidades de medida, peso e volume, do sistema americano de unidades para o sistema internacional. Basicamente, sobre o que os americanos adotam, tanto para peso quanto para volume, e o que o resto do mundo praticamente adota, que é o sistema internacional. Isso é particularmente importante porque a fonte de estudos principal aqui, e testes também, para o cervejeiro caseiro brasileiro, vem dos Estados Unidos. Então, muitos livros que vão ser referências podem estar tratando só com as unidades no sistema americano, muitos também tratam tanto o americano quanto o internacional, fica muito mais fácil, mas alguns são só americano. Então, às vezes, fica um pouco confuso para você entender realmente o que são aquelas unidades, o que está falando em termos de peso, o que o autor está falando em termos de volume. Quando a gente começa a ter essas unidades, já a conversão na cabeça fica mais fácil. E outra, claro, uma grande fonte de receitas que a gente tem aqui são as receitas americanas, principalmente se a gente for utilizar o Beer Smith, por exemplo, utilizar a nuvem e pegar a fonte de receitas que tem lá, diversas, centenas, milhares de receitas para a gente utilizar. A grande maioria delas está no sistema americano, obviamente. Claro, no Beer Smith fica um pouco mais fácil de mudar isso, mas se vai pegando aí alguma receita, em livros também, claro, você pode ficar um pouco confuso. E a ideia desse vídeo aqui é justamente deixar alguns valores na ponta da nossa língua aí, basicamente, ou pelo menos que você tenha anotado aí num lugar bem visível, para que seja fácil pegar uma calculadora ou mesmo até de cabeça, fazer essa continha rápida para ficar mais fácil e principalmente para entender melhor. Tá? Então, como eu falei, basicamente a gente está tratando de dois sistemas, que é o sistema internacional e o sistema americano. E também vamos converter aí duas grandezas, né? Peso e volume. Então, quando a gente está falando do sistema americano, vai ser muito comum a gente ouvir como volume galão ou até barril, quando já falando de volumes maiores, e também pounds e onças. São esses termos que, para quem já está acostumado com a literatura estrangeira e também aí seguindo receitas, é mais comum para algumas pessoas, principalmente para quem está começando, não. Tá? Então, basicamente, vamos lá, unidade de volume, tá? Galões. Então, aí é que a gente vai ter aquela surpresa quando a gente vê que uma receita é para 5 galões, ou quando você descobre que o post mix tem 19 litros e não 20. Basicamente, um galão tem 3,785 litros. Nota aí, um galão é igual a 3,785 litros. Então, se multiplicar 3,785 por 5, vai ter o nosso 19 litros. Então, são 5 galões. É um número redondo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, fica sendo um número quebrado que pode soar estranho, mas é isso aí. Tá? Para quem trabalha aí com unidades maiores, por exemplo, né, levas maiores, também pode ouvir barril. Tá? Barril seriam 31 galões. Um barril são 31 galões. No nosso sistema seriam 117 litros, mais ou menos isso. Tá? Então, para volume é isso, galão e litro. Tá? Principalmente esse que a gente precisa se preocupar. Um galão é igual a 3,785 litros. Anota esse número, 3,785, que vai ser o fator de conversão. Então, se você tiver uma receita em galões, você multiplica por 3,785, que você vai ter volume em litros. Se você está querendo saber uma litragem que você tenha, quanto que seria no sistema americano, é só dividir por esse mesmo valor. Quando a gente está falando de peso, aí tem duas unidades que aparecem bastante, tá? Que são os pounds e onças. Tá? Pounds seriam 454 gramas. Um pound tem 454 gramas. E uma onça tem 28 gramas. Então é muito comum, por exemplo, se você estiver lendo um livro americano, vamos pensar aqui no livro do Ray Daniels, por exemplo, Design Great Beers. Vai ser bem comum para um determinado estilo de cerveja, ele pode dar ali como recomendação para o lúpulo de aroma, no final da fervura, você utilizar uma onça para 5 galões. Então quando a gente está lendo aquilo ali, fica meio estranho. Uma onça, 5 galões, o que está acontecendo? Perde um pouco a noção porque o nosso cérebro não está acostumado a se nivelar por isso. Então a gente tem que parar um segundo. Se você só continuar a leitura, talvez não faça muito sentido. Agora, se você para um segundo e você pensa, 5 galões, 20 litros. Beleza, a minha leva é de 20 litros. Ou é de 40 litros, vamos supor. Então você já sabe que é o dobro de 5 galões. Uma onça, 28 gramas. Então já você consegue fazer uma imagem de que na sua leva de 20 litros, você precisa de algo em torno de 27, 28 gramas para aquele lúpulo de aroma, para ficar dentro de um esperado ali, como esse exemplo que eu estou dando aqui, de algumas cervejas campeãs
que adotam daquele determinado estilo. Então o aroma que você está buscando tem que ser nesse nível mais ou menos. Então você já consegue fazer essa conversão mais rápida. Tá? Então basicamente para peso, ou pound ou onça. 1 pound, 454 gramas, 1 onça, 28 gramas. Esses são basicamente os 3 números, o barril não é tão comum, mas principalmente o galão, que é 3,785 litros, 1 pound, 454 gramas, 1 onça, 28 gramas. Esses são os 3 valores que vocês vão utilizar frequentemente quando estiver lendo ou quando estiver seguindo alguma receita, tá? Basicamente é isso, espero que tenham gostado da sacada de hoje e a gente se vê amanhã com mais um vídeo. Tchau, tchau!